Olá pessoal, estamos aqui ao vivo para mais uma live. Hoje a gente vai falar como estabelecer limites e aprender a se priorizar. Então eu vou esperar uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Vamos lá, espera mais um pouquinho. Enquanto isso eu peço para vocês compartilhando com seus amigos, com todos aqueles que precisam aprender a se priorizar, estabelecer limites. Vamos ver aqui. Esperar um pouquinho. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana Iordanov. Eu sou naturóloga, terapeuta integrativa, coaching, taróloga. E ao longo da minha própria jornada em aprender a me amar, aprender a me priorizar, eu descobri que eu precisava aprender a impor limites, que eu precisava aprender a me priorizar. Oi, Carol, seja bem-vinda. Cá, me dá um feedback se você está me ouvindo bem, porque tô com obra aqui lá fora, estão em obra. Me deixa saber se o som tá bom. Eu pus até um microfonezinho hoje. Bom dia, Cá. Bom dia, Jaque. Seja bem-vinda. Bom dia, Lê. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo bem? Me dá um feedback, porque aqui fora tá em obra, então eu não sei se o barulho tá atrapalhando. Se vocês estão me ouvindo bem. Me deixa saber. Bom dia, Lê. Alê, está me ouvindo bem? Está perfeito. Obrigada, Cá. Obrigada. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre como aprender a estabelecer limites para você aprender a se priorizar. Então eu queria começar o dia, já que falou, tá ótimo, som perfeito como você. Ai, vocês são muito lindas. Gratidão. Obrigada pelo carinho, pelo amor. A Lê também falou que está me ouvindo, então perfeito. Então vamos saber aqui como se priorizar, como estabelecer limites. Mas antes disso, a gente tem que perceber uma coisa. Eu quero perguntar isso para vocês. Vocês estão se sentindo sobrecarregada? Você está sentindo que você não tem tempo para você, que você está com dificuldade em dizer não, em se posicionar, que você vai deixando de lado os seus próprios sonhos para ajudar o outro, para resolver os problemas dos outros? Responde aqui para mim se vocês estão fazendo isso. Se você sente que você não tem tempo para fazer os seus projetos, para se dedicar para aquilo que você ama, para se reconectar com os desejos do seu coração. Responde para mim se você está se sentindo sobrecarregada. E enquanto isso, pessoal, aproveita e já envia aí para suas amigas, para que elas possam participar dessa live. Vamos ajudar essa mensagem maravilhosa a chegar a mais mulheres, para que todas nós possamos viver uma vida que realmente faça sentido, para que a gente possa ter tempo para a nossa própria vida, para que a gente possa relembrar o que a gente veio realmente fazer aqui na Terra. Então eu estou encaminhando aqui para as minhas queridas seguidoras. E aqui vamos ver o que a Jaque falou. Estou me equilibrando. Isso, Jaque, é tão importante, né? A gente já falou na outra live sobre essa dificuldade que a gente tem, né? Às vezes a gente quer se doar demais, a gente quer dar tudo de nós, a gente doa, faz tudo pelo outro e a gente acaba se desconectando da nossa essência, da nossa verdade, e a gente se doou tanto para o outro que a gente vai ficando vazias, né? Oi, Má, seja bem-vinda, que bom ter você por aqui. E hoje a gente vai falar como começar a mudar isso, como começar a impor os limites, como começar a estabelecer esses limites para os outros. Porque entenda uma coisa, enquanto você não estabelecer esses limites, você vai estar vivendo uma vida que não é sua. Você vai estar vivendo a vida do outro e não verdadeiramente a sua essência, a sua verdade, a sua conexão, né? Então, enquanto eu continuar fazendo tudo pelo outro, enquanto eu quiser
agradar o outro a qualquer custo, eu não vou estabelecer esses limites e não vou começar a fazer as coisas que verdadeiramente estão conectadas com a minha alma. Eu vou continuar vivendo a vida do outro, para agradar o outro, e vou me desconectando da minha verdade. Então, pessoal, entenda uma coisa. Enquanto você está fazendo tudo pelo outro, para resolver os problemas do outro, você vai se desconectando daquilo que é importante para você. Você vai deixando de lado as suas paixões, a sua alegria, e você vai vivendo num modo de sobrevivência. Você começa só a sobreviver, só a reagir aos acontecimentos, só fazer as coisas para os outros, nessa tentativa de ser amada, de ser reconhecida, do outro falar, nossa, olha o quanto que a fulana faz para mim, olha o quanto que ela se dedica para mim. E na verdade, pessoal, esse reconhecimento nunca vai vir, porque a gente vai habituando o outro a se acostumar a receber demais, né? A Marcele falou, veio no momento certo essas palavras, que bom, Má, então fica aqui até o final, que eu vou te ajudar, eu vou te dar uma dica, um passo a passo, e vou te ensinar 3 regras de ouro para você começar a estabelecer limites, para você começar a se priorizar e para você começar a viver seus próprios sonhos e não apenas reagir, não apenas viver o sonho do outro. Então vamos lá, quando a gente faz isso, a gente se torna escrava da nossa necessidade de agradar o outro. A gente se torna escrava da necessidade de fazer tudo que o outro quer. Então, ao longo da nossa vida, a gente foi sendo condicionada a suprir as expectativas do outro. Então, ao longo da nossa vida, a gente foi aprendendo que para a gente ser amada, a gente tem que ser boazinha, a gente tem que fazer o que os nossos pais querem, a gente tem que fazer o que os nossos professores querem. E a partir daí a gente vai vinculando o amor do outro ao que a gente supra a expectativa do outro. A gente sente internamente que caso eu negar o que o outro está me pedindo, caso eu não fizer, não ajudar, não ser boazinha, eu vou estar negando o outro e, consequentemente, eu não vou ser amada por isso. Só que aí a gente aprendeu a fazer tudo pelo outro e a vida vai se tornando muito pesada. A gente vai se desconectando da nossa verdade e vai apenas sobrevivendo. A gente vai vivendo uma vida sem paixão, sem tesão, né? Então é aquele momento em que a gente vai só reagindo aos acontecimentos, só fazendo tudo que os outros querem, mas a nossa verdade está adormecida. A gente perdeu o nosso próprio brilho, o nosso próprio valor, aquilo que faz a nossa alma vibrar. Então a gente está só reagindo na vida e a vida vai se tornando muito pesada, muito desgastante, porque aí você não encontrou durante o seu dia a dia nenhum momento para você se reconectar, para você fazer os seus projetos, para você dar tempo para as coisas amadurecerem, né? Então escreve aqui para mim se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão por aí ainda, se vocês estão acompanhando, porque isso vai me ajudando a ter um feedback do que vocês estão achando, tá? E quando a gente faz isso, pessoal, a nossa vida se torna muito pesada, porque a gente se desconectou da nossa alma, do nosso coração, da nossa motivação, e a gente vai vivendo muito na obrigação. Ah, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que... E a gente vai enchendo as nossas vidas desses tenho que. E aí a gente vai se desconectando disso tudo. Só que nessa live eu vou te ensinar uma maneira muito clara de você resgatar a sua liberdade pessoal, de você resgatar a sua verdade, a sua expressão, de você resgatar essa coragem de você pôr a sua voz no mundo. Porque muitas vezes a gente vai se calando só para agradar os outros. Então a gente vai vivendo a verdade do outro e se desconecta da nossa verdade. Oi, Ellen, seja muito bem-vinda. A Marcele falou, fazemos por medo de não fazer e o outro nos deixar de lado. Isso, né, Má?
Porque muitas vezes a gente vinculou o nosso próprio valor àquilo que a gente produz. Então a gente acha que no dia que a gente não produzir, no dia que a gente não fizer pelo outro, a gente não tem valor, a gente não merece ser amada. E a gente faz isso o tempo todo, né? A gente vincula o nosso valor àquilo que a gente produz, àquilo que a gente sabe, àquilo que a gente aparenta ser. Então, no dia que eu não tô me sentindo bonita, eu não tenho valor. No dia que eu não sei nada, ou o outro sabe mais do que eu não tenho valor. E a Marcele falou aqui, estou percebendo muita ingratidão daqueles que mais ajudam. E é isso, né, Má? Porque quanto mais a gente faz pelo outro, a gente vai habituando o outro a receber, somente receber, somente receber. Mas quando a gente não estabelece limites para isso e a gente não deixa esses limites muito claros, o outro vai ultrapassando e vai se tornando um tomador. Ele acha que sempre ele tem que receber cada vez mais. Mas quem deixou isso acontecer fomos nós que não estabelecemos esses limites, né? Então a gente precisa estabelecer esses limites muito claros para a gente garantir a nossa liberdade pessoal, a nossa liberdade de ser quem a gente é, né? De ser a pessoa que a gente veio aqui na Terra para ser. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Se a gente não proteger o nosso espaço, a nossa liberdade de ser quem a gente quer ser e a nossa liberdade de fazer o que a gente quer fazer, a gente vai continuar eternamente escravas da vontade, dos desejos do outro. Tá bom, mas como que eu posso fazer isso, né? Então, como que eu posso fazer para deixar de ser escrava dos desejos do outro, né? Porque quando a gente faz isso, a gente vai se envenenando, pessoal. A gente vai entregando toda a nossa força, toda a nossa energia para o outro e não encontra nenhuma forma de se nutrir, não encontra nenhuma forma de estar na sua verdade, no seu potencial máximo. E eu já vi isso muito nos meus atendimentos. Oi, Ká, seja bem-vinda. Então, eu já vi muito isso nos meus atendimentos. Mulheres que elas deixam de fazer o que é importante para elas, de estabelecer as prioridades dela, para ir lá e ajudar o outro. Então, elas se negam, elas deixam os sonhos delas de lado e vão resolver a vida do outro. Só que eu preciso te dizer hoje, pessoal, se você não fizer isso por você mesma, ninguém vai fazer, tá? Então tá bom, Mariana, como que eu faço para estabelecer os meus limites? Então, se você está se sentindo sobrecarregada, se você sente que você não tem tempo para você mesma, inevitavelmente você precisa aprender a dizer não. Por quê? Porque às vezes você tem os seus projetos, você quer fazer suas coisas, mas o outro vem e te pede alguma coisa. Ah, você poderia fazer isso para mim? E aí você vai lá e faz. E você vai lá e faz. E aí o tempo que você precisava se dedicar para a sua vida, para os seus projetos, para a sua energia, você está usando para agradar os outros. Então, inevitavelmente, você vai ter que aprender a dizer não. E quando eu falo isso, pessoal, a gente precisa entrar numa zona de desconforto. Não é agradável a gente ter esse tipo de posicionamento, né? Porque a gente aprendeu a vida inteira que eu tenho que ser boazinha, que eu tenho que falar sempre sim para o outro. Só que é preciso entender que enquanto você continuar só falando sim para os outros, você vai continuar só falando não para você mesma. Então, aprenda o seguinte, você vai precisar falar não para os outros para começar a falar mais sim para você mesma, para sobrar mais tempo para você mesma. Então, a gente vai ter que lidar com esse desconforto de ter que desagradar o outro. A gente vai ter que começar a se posicionar para que sobre mais tempo para nós mesmas, para que a gente possa ter mais tempo para viver a nossa própria vida, né, pessoal? Então escreve aqui se está fazendo sentido para vocês. Já compartilha com a sua amiga que vive falando sim para todo mundo, que se sobrecarrega, que fica exausta. E quando isso acontece, a gente fica frustrada, pessoal. A gente fica vazia, porque a nossa energia está toda no externo e não sobrou nada para a gente mesmo. Então,
eu quero te fazer uma pergunta, e essa é a pergunta mais importante que eu vou te fazer aqui hoje. Você se conectou àquilo que você quer fazer, você se conectou eu quero ter mais tempo para mim, eu quero ter mais tempo para autocuidado, tá bom? Então a pergunta é, quem pode te ajudar com isso? Quem é a pessoa hoje que pode te ajudar a realizar esse sonho? Eu quero que você se dê a permissão de pedir ajuda para essa pessoa. E você pode estar falando, mas eu já pedi 1000 vezes para o meu marido me ajudar e ele não me ajuda, ele é um egoísta, blá, 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 blá. E quando a gente faz isso, pessoal, geralmente a gente não está no nosso lugar de esposa, de amante, de namorada, de amante no sentido de amar, né? Desse tesão pela vida. Não, a gente está no lugar de mãe. Então, quando eu tô sempre ali do lado do meu marido falando, mas você não fez isso, você não fez aquilo, você não faz aquilo outro. A gente sai do nosso lugar de companheira dos nossos maridos e a gente passa a ser a mãe dos nossos maridos, dos nossos companheiros. E aí, pessoal, é claro que não vai funcionar, porque ninguém quer alguém que fica ali ditando o que a gente tem que fazer ou não. Então, você vai ter que mudar a sua aproximação, né? Você tem que se colocar de uma nova forma, você vai ter que se impor de um outro lugar. Então, por exemplo, primeiro se conecta quem pode te ajudar nessa jornada, né? Quem pode te ajudar a tornar a sua vida mais leve? Porque às vezes você está assumindo todas as responsabilidades sozinhas e os outros à sua volta estão aqui, né? Estão com a vida ganha, porque se você está sobrecarregada, significa que alguém tá muito tranquilo, né? Então, significa que você assumiu todas as responsabilidades e para o outro fica muito fácil. Então, primeiro, se conecta. Quem é que pode te ajudar? E aí, o que você tem que fazer? Chega nessa pessoa e comunica a sua verdade, mas não com essa pressão, né? Não no lugar da mãe reclamona, falando, né? Mas no lugar de companheira mesmo, né? Então fala assim, chega na pessoa e fala assim, olha, eu quero ser mais feliz, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Para isso acontecer, eu preciso de ter mais tempo para mim, para meu projeto, para desenvolver projeto Y e Z. Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode trazer isso para a nossa rotina? Oi, Claudinha, que bom ter você por aqui, seja bem-vinda. Então, pessoal, chega nessa pessoa e fala assim, meu amor, isso é importante para minha alma. Isso é importante para a pessoa que eu quero me tornar. Até hoje eu abri mão do meu poder pessoal, eu abri mão daquilo que era importante para mim, para viver a vida dos outros. E eu não estava feliz nesse papel, nesse lugar. Hoje eu quero uma vida melhor. Hoje eu quero ter tempo para mim. Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode juntos ter esse tempo, né? Vamos rever a nossa rotina? Vamos fazer isso? Porque, meu amor, se eu tiver mais tempo para mim, com certeza eu vou me tornar menos ranzinza, com certeza eu vou estar menos sobrecarregada, com certeza eu vou estar mais feliz, mais motivada, porque eu vou estar me nutrindo, eu vou estar nutrindo a minha alma. Então, você vai precisar pedir ajuda dessa pessoa, você vai precisar comunicar para essa pessoa que é importante para você. E aí muitas mulheres falam assim para mim, Mariana, mas ele devia saber que isso é importante para mim, ele devia saber que ele precisa me ajudar. Não, pessoal, enquanto você não se expor, não se impor e não falar claramente o que você precisa para ser feliz, o outro não é obrigado a saber, ele não consegue ler pensamento, ele não está na sua cabeça para entender o que é prioridade para você. Às vezes a prioridade dele é totalmente diferente da sua. Então você vai ter que aprender a comunicar explicitamente, claramente aquilo que você quer.
Não nesse lugar de mãe do seu marido, do seu companheiro, né? Ai, mas você não fez isso, ah, mas você não fez aquilo. Não, no lugar de esposa, no lugar de mulher, no lugar de uma pessoa que se prioriza. Então aprenda a se colocar nesse lugar e falar assim, olha, isso é importante para mim, isso vai me fazer eu me sentir nutrida, feliz, radiante, isso é importante para minha vida, né? Então, comece a se colocar, comece a se posicionar neste lugar. Esther, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela presença de vocês. E a próxima pergunta que eu quero fazer, pessoal, tá bom, você já sabe o que você quer ter mais tempo para você quer ter mais tempo para os seus projetos. Então se reconecta aí e me responde uma coisa, tá? Me responde só mentalmente, não precisa escrever, expor ninguém aqui. Quem é a pessoa hoje que tá te atrapalhando de viver tudo isso? Quem é a pessoa hoje que tá te impedindo de ter mais tempo para você? Quem é essa pessoa hoje que tá demandando muito de você, do seu tempo? Quem é essa pessoa? Responde aí para mim mentalmente. Deixa eu só tomar uma aguinha. Geralmente, pessoal, quando a gente tá sem tempo pra gente, é porque tem alguém roubando o nosso tempo. E na verdade essa pessoa não faz por mal, ela tá fazendo porque a gente permitiu. A gente permitiu que isso acontecesse. Então, quem é a pessoa hoje que tá te atrapalhando de viver a sua verdade, a sua essência? Com essa pessoa em mente, pessoal, você vai ter que ter uma conversa hoje com essa pessoa, tá? Põe na sua cabeça que você vai ter que ter essa conversa, por mais desconfortável que seja, por mais que desafiador que seja, você precisa expor para essa pessoa que você não vai mais permitir que isso aconteça. Estabeleça limites claros para que isso aconteça. Eu vou dar um exemplo, tá, pessoal? Quando eu estava trabalhando no spa médico, né, já comentei aqui várias vezes com vocês, que eu estava só fazendo, só trabalhando, chegava em casa, cuidava da minha filha pequena, eu estava me doando muito, cuidando da casa, trabalhando com um filho pequeno em casa, eu estava me doando para todo mundo e não estava encontrando formas de me nutrir. Eu estava cada vez mais apagada, sugada, porque eu tinha me desconectado da minha missão de vida, eu estava só sobrevivendo. Quando a gente está nesse modo sobrevivência, a gente se desconecta da nossa luz, da nossa essência. E aí foi que eu comecei a fazer os vídeos na internet. E isso me trouxe essa motivação de levar essa mensagem para mais mulheres. E para eu fazer isso, eu precisei impor limites. Eu precisei chegar para o meu marido e falar, olha, meu amor, isso é importante para mim, né? Isso é uma coisa que faz meu coração vibrar, isso é importante. Então, eu estabeleci, né? Falei, ó, de tal horário a tal horário, esse tempo vai ser para mim. E eu preciso que você cuide da nossa filha para que eu faça isso, porque isso é importante para minha alma, para o meu prazer de viver, para minha motivação. Então você chega na pessoa e comunica o que você quer. Caso a pessoa discorde, ela não possa, vocês vão entrar num acordo e vão readaptar a rotina. O que não dá para acontecer é você continuar vivendo a vida de outra pessoa. Enquanto você não estiver disposta a impor esses limites, comunicar para os outros aquilo que você quer, você vai estar vivendo a vida do outro e não a sua própria vida. Você vai estar desconectada da sua essência, da sua verdade e apenas sobrevivendo. Então você não vai encontrar nada no seu dia a dia que seja prazeroso, porque você está vivendo só na obrigação. Então está na hora de você ter essas conversas delicadas, né? Você ter essas conversas que vão te tirar da sua zona de conforto, ou você continua vivendo a vida do outro, você continua vivendo aquilo que é prioridade para o outro, não para você mesma. Então, se você quer viver o que é seu, a sua vida realmente, você vai ter que estabelecer limites
para os outros. E faça isso de forma clara, explícita, pessoal. Não espere que o outro adivinhe e também não fique se justificando demais. Porque quando a gente fala, ai, sabe o que é? Eu não vou poder fazer isso. Eu até queria fazer isso por você, mas eu tenho que fazer isso, isso, isso. Quando você faz isso, você abre espaço para o outro tentar te convencer, para o outro ficar contra-argumentando. Então, seja clara, se imponha, sabe? Começa a falar, não, hoje não dá. Por quê? Porque eu tenho outra programação, ponto. Você não precisa ficar se justificando, você não precisa ficar explicando por quê. Não dê ao outro a oportunidade de tentar te convencer, né? A Marcele tá falando assim, vou ter que me desconectar, espero que você compartilhe essa live. Claro, vai ficar salva, Má, pode ficar tranquila, tá? Então, pessoal, na hora de você se expor e você começar a estabelecer limites, para de ficar dando desculpa, para de ficar se sentindo culpada. Deixa eu pôr no silencioso aqui para ninguém atrapalhar a nossa live. Então, é isso, põe o celular no silencioso, estabeleça limites, para de ficar dando muita desculpa. Não posso, por quê? Porque tem outra prioridade, desculpa, né? Então, para de ficar dando muita justificativa, porque o outro sente as nossas fraquezas, né? O outro sente quando a gente não está segura daquilo, que a gente está prestes a ceder, que a gente está prestes a permitir que novamente os nossos sonhos sejam deixados de lado para a gente fazer o que é melhor para o outro. Então começa a se posicionar de forma clara, de forma assertiva, de forma sem muita justificativa, né? Então, não posso, desculpa, não posso, né? Então, por quê, pessoal? Enquanto você não começar a fazer isso, o outro vai estar sempre te manipulando. E muitas vezes não é por mal, né? Mas é claro, se eu tenho uma pessoa para fazer tudo as obrigações por mim, para que eu vou fazer? Né? Então comece a se posicionar de forma clara, específica e intencional. Olha, eu gostaria que você fizesse isso. Quando você faz isso, eu me sinto assim. Então, eu gostaria que você ficasse do meio-dia a 1 hora com a nossa filha, porque eu quero ter esse tempo para mim. Quando você faz isso, eu me sinto muito mais motivada, muito mais energizada. Eu resgato a minha essência, a minha verdade. Então, começa a se posicionar, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Então, pessoal, isso é muito importante, porque enquanto você não fizer isso, você não toma a sua vida de volta nas suas mãos. Você continua vivendo a vida dos outros. Então, esse desconforto inicial de ter essas conversas, que às vezes você está por anos evitando, é o que vai te ajudar a retomar a sua vida nas suas mãos. É se posicionar para o outro. Porque se realmente o outro nos ama, ele quer nos ver feliz, ele quer nos ver realizada. Então, mostre para o outro que isso é importante para você. Então, eu vou te dar aqui 3 regras de ouro para você começar a estabelecer limite. E a primeira regra de ouro é você se permitir. E isso pode parecer óbvio, né, pessoal? Mas quanta culpa vem quando a gente pensa em estabelecer limites. Ah, mas ele vai deixar de me amar. Ah, mas se eu tivesse tempo para mim, minha filha, né? Minha filha, eu não vou estar dando o melhor para minha filha. Eu já falei aqui diversas vezes, pessoal. A coisa mais importante que você pode dar para os seus filhos é a sua saúde mental e emocional. Então, você tirar 1 hora do seu dia para você mesma, 5 minutos para você meditar, 20 minutos para uma leitura que te acrescente, 1 hora para você assistir uma live que vai te energizar, que vai te trazer para o seu centro. Isso daí você vai estar fazendo um bem para os seus filhos, você não vai estar prejudicando eles. Porque os nossos filhos, eles têm um amor cego pela gente. E a única coisa que eles querem é a nossa felicidade. Então, se permita estabelecer limites. Porque entenda uma coisa, se você não fizer isso por você mesma, ninguém vai fazer. Se você não se priorizar, ninguém vai te priorizar. Então, o primeiro passo é você se permitir ter esse tempo para você. É você entender que você é merecedora
de ter esse tempo para você mesmo. Então comece a se permitir ter tempo para você. Comece a se permitir ter tempo para se dedicar para os seus projetos, sem culpa. Eu já falei também diversas vezes por aqui que a culpa gera punição. Toda vez que a gente faz uma coisa e a gente se sente culpada, inevitavelmente a gente vai começar a se sabotar numa maneira inconsciente de se punir, né? Então, toda vez que você se sente culpada, você vai buscar ferrar sua vida para começar a se punir, né? Para sentir aquele alívio da absolvição, né? Putz, agora ferrei com a minha vida, agora tudo bem, eu já fui punida, então posso, vida que segue, né? Então, pessoal, a primeira regra de ouro para você estabelecer limite é se permita se priorizar. Se dê essa permissão para ter esse tempo para você, se dê essa permissão, porque a partir do momento que isso está muito claro para você, na hora que você for comunicar para o outro não tem nem margem para discussão, porque ele sentiu a sua energia, ele sentiu que você está centrada, que você não está mais disposta a abrir mão de você mesma para viver a vida do outro. Então, se permita se priorizar, se permita estabelecer limites, se permita estabelecer de forma clara, até aqui você vai, a partir daqui você não vai, esse é meu espaço, né? Então, se você não estiver disposta a preservar o seu espaço, ninguém vai preservar ele para você. As pessoas vão continuar te demandando, até que você aprenda a dizer não, né? E as crianças são mestres nisso. Então, os nossos filhos têm que aprender que aqui é o espaço da mamãe. Então, quando eu estou em atendimento, eu falo para os meus filhos, filhinho, agora a mamãe vai trabalhar. E eu estabeleço esse limite, esse é o meu espaço e ninguém vai invadir. Porque quando eu estou firme, segura disso, que isso é importante para mim, que eu estou fazendo algo grandioso para minha própria vida, eu ensino meus filhos que isso é importante, que ter o seu limite, que ter o seu espaço é importante, né? Então, cada um de nós, como seres humanos, temos que aprender a delimitar os nossos limites, delimitar o que é importante pra gente, tá? Então, se permita fazer isso. E a segunda regra de ouro, a segunda regra de ouro é você comunicar claramente, né? Então, o outro não é obrigado a saber que você precisa de espaço, o outro não é obrigado a saber que você quer estudar, isso talvez não seja importante para ele, mas para você é. Então, começa a comunicar para o outro, de tal hora a tal hora, eu tenho um momento para mim, tá? Dessa hora eu não quero ser interrompida. Você cuida das crianças, você vai passear com as crianças, eu quero esse horário para mim, porque quando eu estiver fazendo isso por mim, eu vou me sentir elevada, eu vou me sentir cheia de energia, eu vou poder ser uma pessoa melhor, eu vou poder ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, mas eu preciso que desse horário até esse horário eu tenha esse tempo para mim. Então, comunica para o outro de forma clara, de forma intencional, o que você quer e não o que você não quer, né? Então, para de ser mãe do seu companheiro, para de dizer para ele o que ele tem que fazer e começa a comunicar para ele, olha meu amor, hoje eu preciso fazer isso por mim, isso é importante para mim, para que eu tenha alegria de viver, isso é a minha prioridade, isso vai me trazer mais energia, então eu preciso que você me ajude nisso. E aí quando você mostra claramente que isso é importante para você, que isso é importante para a sua evolução, para o seu crescimento, a pessoa que te ama, ela vai fazer de tudo para te ajudar. Mas se você comunicar, você não faz nada, você não faz isso, você não faz aquilo, a pessoa se sente ressentida, porque ela sente que nunca ela é boa o suficiente para realmente te ajudar, tá? Então comunique de forma assertiva, comunique de forma clara o que você realmente quer. E a Camila tá falando perfeito, Mari. Ai, que bom, Camila. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pela presença de todas vocês. E a terceira regra de ouro é bloqueie espaços na sua agenda para você, né? Então, comece a bloquear espaços na sua agenda para você mesma, tá? Porque não existe nada mais importante do que você nesse mundo. E da mesma forma que você
marca seus compromissos, você tem que fazer um compromisso com você, você tem que criar uma estratégia para o seu próprio desenvolvimento. E se você não fizer isso, tudo vai roubar seu tempo. O Instagram vai roubar seu tempo, as mídias sociais, o Big Brother, o Netflix, sua família, tudo vai roubar o seu tempo. Então comece a estabelecer, não, esse é o meu tempo, esse é o meu momento, é o momento em que eu vou me dedicar para o meu crescimento, é o momento em que eu vou estudar, é o momento que eu vou meditar, é o momento que eu vou me cuidar, que eu vou fazer uma massagem, né? Então começa a estabelecer esses limites, comunicar aos outros e realmente agendar isso na sua agenda, né? Separa, essa é a minha hora, esse é o meu momento. E entenda, pessoal, enquanto isso não estiver muito nítido para você, de que você merece esse tempo para você, que você merece se priorizar, que você merece se cuidar e se amar, e que se você não encontrar formas de se nutrir, você vai estar vazia, você vai estar esgotada, você vai se sentir sobrecarregada, porque você só se doou e não encontrou formas de se nutrir. Então fazer isso não é egoísmo, é se priorizar, é encontrar formas de estar no seu potencial máximo, porque só quando a gente está nesse potencial máximo é que a gente pode expandir essa luz para o outro. Então se você gosta da sua família, se você quer ser o melhor para ele, você tem que estar na sua verdade, você tem que estar na sua essência, você tem que estar no seu melhor para você transbordar isso para o outro. A Lúcia falou, eu preciso tanto disso, mas não consigo. Primeiro, Lu, elimina a palavra não consigo do seu vocabulário. Você precisa entender que isso tem que ser sua prioridade, não existe não consigo. Talvez isso não seja a sua prioridade hoje, talvez a sua prioridade hoje seja seus filhos, seja a sua família, seja a sua casa e tudo bem. Mas não é que você não consegue, você não está dedicando a energia suficiente para fazer isso acontecer. Então entenda o seguinte, que enquanto você não se reconectar com aquilo que é importante para você e determinar que você vai fazer isso, você vai continuar não conseguindo. E quando a gente continua nesse lugar, Lu, a gente se desconectou da nossa essência, da nossa verdade. A gente entregou tudo para o outro e não sobrou nada da gente, Lu. E quando você olhar para trás, você vai olhar e vai falar, cara, o que que eu fiz? O que eu fiz? Eu entreguei tudo para o outro e não sobrou nada para mim. Eu não encontrei formas de me nutrir, de fazer coisas que eu gosto. Tem clientes que chegam até mim que elas estão tão desconectadas de si mesma que elas não conseguem nem responder o que elas gostam de fazer. Isso é muito triste, pessoal, porque a gente passa a vida na obrigação e não no prazer. E aí a gente não tem energia para viver, porque a gente está só na obrigação. A vida se tornou metódica, a vida se tornou um fazer, né? Mas a verdade é, quem você é, Lu? O que te dá prazer? O que você pode fazer por você mesma? E aí, às vezes eu falo assim, tá bom, mas eu sou, vamos supor, eu sou mãe solteira, eu não tenho tempo, eu não tenho ninguém, eu não tenho ajuda. Tá bom, então a gente tem que aprender a abrir mão de certas coisas para se priorizar. Então, nem que você tenha que deixar 5 minutos a sua criança no tablet, ou então pedir ajuda para uma vizinha, ou então fazer alguma coisa, mas você ter esses 5 minutos que seja por dia para você meditar, para você se reencontrar, para você encontrar formas de se nutrir, ou que você tenha que acordar talvez meia hora mais cedo enquanto as crianças estão dormindo, ou ir dormir meia hora mais tarde, para que você faça algo por você mesma, para que você faça algo que te dê prazer na sua vida. Entenda, pessoal, a gente não está aqui só para sobreviver. A gente não está aqui só para viver uma vida medíocre, mediana. A gente está aqui para viver em abundância. Isso está na Bíblia, né? Então vamos viver em abundância.
Vamos viver uma vida que faça sentido. E isso, Lu, nem sempre é fácil, de verdade. Eu sei que cada uma de nós tem seus próprios desafios, que cada uma de nós tem suas próprias questões para lidar. Mas você precisa se conectar com seu senso de merecimento, de dizer que, tá bom, eu mereço esse tempo para mim, eu mereço me cuidar, eu mereço me nutrir, eu mereço aprender a dizer não para o outro e não deixar essas pessoas me invadirem, né? Não deixar o outro tomar do meu tempo. Ó, a mamãe agora tem que fazer isso, você vai ficar aqui quietinho, você vai brincar com seus brinquedos e agora é o tempo da mamãe, né? Tranca a porta, se conecta, se nutre, porque para a gente cuidar do outro, a gente tem que estar inteira, né? A Claudinha falou, isso é autocuidado, isso, né? A Cleusa falou, concordo. Então, Lu, por mais difícil que seja, começa a estabelecer limites, começa a comunicar para o outro como que ele pode te ajudar, né? Estabeleça de forma clara, né? E isso tem que estar muito internalizado para que quando você chegar para o outro não seja uma opção, o não seja uma opção, né? Ó, isso é importante para mim, para minha vida, para eu me sentir bem, para eu me sentir completa, para eu me sentir inteira. Então eu preciso da sua ajuda para você fazer isso. Eu preciso que você faça isso por mim. Né? Então, se o outro realmente, depois de você comunicar isso, o outro não estiver disposto a fazer isso por você, você precisa repensar essa relação, né? De entender que assim, se a relação é uma via só de mão dupla, onde você só doa, e você não recebe nada em troca, essa relação está em desequilíbrio. Então você precisa encontrar formas de equilibrar essa relação ou, em último caso, sair dessa relação. O que não dá é para você entregar sua vida na mão do outro, para você não viver a sua própria verdade, a sua própria essência e a sua própria missão nessa terra. Então, pessoal, nessa live eu falei 3 regras de ouro para você aprender a estabelecer limites. Então, a primeira dela é você se permitir, Lu, e isso é o mais importante, tá? Você precisa se permitir fazer isso. O segundo passo, comunicar claramente para o outro o que você quer, o que você espera, né? E não como alguém que está ali como mãe, né? Falando, você não fez isso, você não fez aquilo, mas comunicar claramente, olha, eu preciso que você faça isso. Isso é importante para mim, isso é importante para o meu bem-estar. E aí o terceiro passo é você realmente bloquear esse espaço na sua agenda. Fazer isso acontecer, porque a partir do momento que os outros vão percebendo que você vai cedendo, ah, ela falou que quer esse tempo, mas se eu for lá e pedir para ela fazer outra coisa, ela vai lá e faz, você está permitindo que isso aconteça. Então, Lu, gratidão, estou aqui para todas vocês, tá? Vocês não estão sozinhas nessa jornada, se vocês precisarem de mim, conta comigo, me manda mensagem. Vamos juntas aprender a se posicionar de forma clara, aprender a dizer não, aprender a estabelecer esses limites e entenda, uma vez que você estabeleceu esse limite e você mostrou para o outro que ele cruzar essa linha é inaceitável, a gente ensina o outro a nos respeitar muito mais. A gente ensina o outro que a gente tem valor, que a gente está se impondo e que o outro precisa aprender a nos respeitar. Então ninguém respeita uma pessoa que só concede, que só se sabota, se deixa de lado e esquece de si mesma, né? Os outros respeitam alguém que se impõe, que sabe do seu valor, que sabe que merece ter tempo para si mesma, tá bom, meus amores? Então eu espero que essa live tenha ajudado a trazer alguns insights para vocês, e se vocês precisarem, eu tô sempre aqui para vocês, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiserem falar alguma coisa, eu aguardo uns minutinhos, senão a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Então, gratidão, meninas. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.